Amém, amado, graça e paz a todos. Estamos mais uma noite aqui falando da palavra de Deus. Esse estudo maravilhoso que o Senhor tem permitido a nós a respeito do livro de Daniel. Como nós vimos na reunião passada, que o rei ficou muito enfurecido com todos aqueles homens que compareceram diante deles como sendo charlatões, tentando enganar o rei, perguntando para o rei o que ele tinha sonhado para daí criar uma história enganosa para o rei. Entre esses homens estavam os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Estes foram as pessoas que compareceram diante do rei com o objetivo de criar para o rei uma história da qual não era a verdadeira, até porque o sonho do rei foi permitido por Deus. E só Deus poderia interpretar o sonho do rei. E por eles não terem conseguido interpretar esse sonho, o rei ficou irado. O rei ficou enfurecido e acabou com isso promulgando um decreto em que deveria ser morto todos os sábios de Babilônia. E como nós vimos, naquela ocasião já estava entre os sábios quem? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Estes homens que, por obediência a Deus, Deus elevou neles 10 vezes mais a sua sabedoria. Então, nesta ocasião, estes homens, estes jovens, estes hebreus, eles estavam contidos entre os sábios que deveria ser morto por conta do decreto do rei. Então, o que Daniel fez? Vamos ver ali, Daniel, capítulo 2 e o versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. O mistério desse sonho foi revelado a Daniel de noite, né? Por quem? Pelo Deus dos céus. Mas esse mistério ele só foi revelado por conta de uma atitude de Daniel. Quando o rei mandou chamar Daniel, ou prender Daniel e seus amigos para que eles fossem mortos, e quando aquela guarda chegou até Daniel, Daniel perguntou para ele, para o soldado que foi buscá-lo para prender e o levar para a morte. Daniel então perguntou para um daqueles soldados, caldeus, por que é que eu estou sendo preso? E eles explicaram, porque o rei teve um sonho e os magos não puderam interpretar este sonho. Daí o rei ficou irado e decretou que todos os sábios da terra de Babilônia deveriam ser mortos. Então veja que até nesta ocasião, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles não sabiam de nada ainda. Eles não sabiam do que se tratava porque tudo isso aconteceu ainda dentro do palácio. E Daniel e os seus amigos, eles não tinham até então acesso ao palácio. Então, neste momento em que os soldados foram buscar Daniel para prendê-lo, foi que ele fez essa pergunta para o soldado, e o soldado passou para ele como a situação estava acontecendo dentro do palácio e nas regiões circunvizinhas dentro da cidade de Babilônia. Mas aí Daniel, irmãos, ele teve uma atitude. Ele foi buscar o Senhor. E ele foi buscar o Senhor em oração. Como nós vimos tudo isso ainda na reunião passada. E depois que ele busca o Senhor em oração, ele foi levado até o rei. E quando ele chega na presença do rei, ele pede para o rei dar para ele o quê? Um tempo. Então veja que quando nós somos confrontados, até mesmo que esse confronto
queira nos levar à morte, mas nós nos posicionamos em Deus com uma atitude de oração, nós temos firmeza de falar aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Nós não vamos buscar recursos próprios, recursos humanos, nós não vamos recorrer à nossa capacidade ou algo que possa nos privilegiar como apenas seres humanos. Daniel, neste momento que ele soube desta notícia, ele não se desesperou e ele também não buscou nenhum outro tipo de recurso. Daniel, ele buscou ao Senhor em oração e quando ele chegou diante do rei, ele tinha uma proposta para o rei, uma proposta bastante ousada, porque essa proposta já tinha sido feita pelos magos, essa proposta já tinha sido feita pelos encantadores, pelos caldeus, por aqueles homens que se apresentaram diante do rei anteriormente a Daniel com o objetivo de interpretar o sonho do rei. E o rei já tinha ficado bastante irado por conta desta mesma proposta. Entre outras situações, o rei promulgou o decreto que todos os sábios deveriam ser mortos, né? Então Daniel, ele aqui chega com a mesma proposta e ele fala para o rei que ele precisa de um tempo para que ele possa, assim, revelar o sonho. E o rei, irmãos, interessante, né, que quando Deus ele cuida da situação, o impossível sempre acontece na hora certa. Nesse momento, era o rei pegasse Daniel e seus amigos imediatamente e encaminhasse ele para onde? Para a morte, para a forca, para a masmorra, para os leões, né? Enfim, para algum tipo de morte que Babilônia praticava naquela época. Mas o que foi que o rei fez? O rei concedeu o tempo que Daniel pediu. E o que foi que aconteceu então? Daniel se retirou da presença do rei. Então Daniel foi orar junto com quem? Com seus amigos. Interessante, amados, é que quando a situação chega ao cristão que entendeu a visão de igreja, ele nunca mais vai tomar atitudes isoladas no individualismo. Toda atitude individual, ela foge do propósito de Deus para a igreja. Ela foge do plano de Deus para a igreja. Nada nas nossas vidas mais pode ser feito de forma isolada. Então, você vai me perguntar, eu não vou mais ter a minha privacidade e uma vida particular? Não, não vai. Uma vez que nós nos tornamos igreja, não somos mais indivíduos, nos tornamos organismo. E o organismo, ele funciona de forma coletiva, nunca mais isolado. Então, Daniel aí, ele já praticou aquilo que a igreja iria praticar 2.500 a 2.600 anos mais tarde, né? Na nossa época, nos nossos dias. E o que acontece? Daniel aí, ele chama os seus amigos e agora eles vão juntos orar, buscar ao Senhor, para que Deus possa fazer o quê? Revelar o sonho que Nabucodonosor teve nesta ocasião em que eles se apresentaram ao rei. Então, esse detalhe da palavra de Deus que foi mostrado para nós, escrito no livro de Daniel, retrata a maneira como nós devemos agir diante das situações. Queridos, quando chega uma situação na nossa vida e nós buscamos esconder, e nós buscamos isolar e tratar e cuidar sozinho para que a nossa vida não venha a ser exposta, isso é tomar uma atitude fora do propósito de Deus para a igreja. A igreja sempre vai haver a necessidade de uma vida de relacionamento. E uma vida de relacionamento, ela requer que nós tomamos decisão, no mínimo a partir de quanto? De 2. Porque 2 é a igreja. 1 é apenas membro. Então, essa história aí, narrada no livro de Daniel, aponta para nós nos dias de hoje como nós devemos agir
diante das situações. Então, o que Daniel fez? Daniel buscou os seus amigos e ali eles buscaram em Deus, em oração, a revelação deste sonho. E o que foi que aconteceu? Deus revelou para Daniel o sonho que Nabucodonosor teve. O que disse então Daniel? Vamos ver aqui, Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Então veja o que Daniel ele falou para o rei. Ele disse: rei, esse mistério que você quer saber e buscou os magos, os encantadores, eles não podem revelar. A única pessoa que pode revelar este mistério é Deus. E é justamente em Deus que eu vou buscar essa resposta com esse tempo que eu vou lhe pedir para poder revelar para você aquilo que o seu coração tanto anseia. Olha que testemunho, irmãos, que testemunho que este jovem hebreu deu na maior corte do mundo e na presença do maior monarca daquela época. Quando nós buscamos de fato a presença de Deus, Ele fortalece o nosso espírito, Ele fortalece a nossa alma e nós podemos falar com segurança das coisas de Deus. Porque a igreja hoje ela é tão fraca em testemunhar, não em pregar. Em pregar a palavra de Deus, a igreja é forte. Porque a pregação ainda pode ser algo que seja fruto apenas do nosso intelecto, da nossa capacidade técnica de fazer o quê? De expressar com eloquência aquilo que vem na nossa formação acadêmica. Mas eu falo por que a igreja dos dias de hoje é fraca em testemunhar daquilo que o Senhor é de fato nas nossas vidas. Porque é uma igreja que não busca uma alimentação saudável para a sua alma e para o seu espírito. Todo tempo aí nós vemos que Daniel ele não se ausentou de uma prática muito importante para o cristão dos dias de hoje, a oração. E isso deveria nos confrontar e nos fazer perguntar para nós mesmos, porque se perguntarmos para alguém está fora da vida, né? Nós não podemos julgar a vida de ninguém, mas nós podemos julgar a nossa própria vida. E nós poderíamos perguntar com essa palavra aí, que tempo de oração nós temos dedicado para que Deus possa transmitir o recado dele para as nossas vidas e para as nações, e para as autoridades e para as pessoas, e para os necessitados e para os aflitos, como estava aí o coração deste rei. Então, irmãos, um jovem, uma pessoa aí sem muita maturidade e experiência, ele se apresenta e dá um testemunho forte desse, diante da maior corte do mundo e na presença do maior monarca que existia naquela época, que era Nabucodonosor. Então ele disse: ó rei, esse mistério que o Senhor exige, não existe nenhum humano, nenhum feiticeiro, nenhum mago, nenhum caldeu, nenhum astrólogo que possa revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E eu vou provar para o Senhor que durante este tempo que eu te pedi, parafraseando, e o Senhor me concedeu, eu trarei a resposta para acalmar o seu coração. Então, o que acontece ali, a gente vê, né, acabou de ler, Deus, ele revelou o sonho para Daniel. Daniel respondeu, né, nenhum sábio, ou encantador, ou mago, ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas Daniel, ele buscou ao Senhor e o Senhor revelou o sonho para Daniel. Então, queridos, nós podemos ver que quando nós buscamos ao Senhor, ainda que a situação seja uma situação de morte, Ele transforma numa situação de vida
e manifestação da sua glória e do seu poder. Daniel disse ao Senhor: Senhor, revela-me este sonho, e no seu sonho eu poderei assim revelar para o rei aquilo que está trazendo angústia ao seu coração. Então, o que foi que Daniel disse àquele rei? Com segurança, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, dentro da visão do sonho e as visões que passaram por sua mente durante aquele sonho. E o interessante, irmãos, é que nem Nabucodonosor ele lembrava mais do sonho que ele teve. Então ele disse ao rei: Rei, o que tu sonhastes, foi sobre uma estátua. Uma estátua em que tinha uma cabeça de ouro, uma estátua onde tinha o tronco de prata, os braços e também o tronco de prata, e uma estátua onde tinha as pernas de ferro, o quadril de bronze e os pés de quê? De ferro e de barro. E o interessante é que enquanto Daniel ele falava para o rei tudo aquilo que ele tinha sonhado em detalhes, o rei se maravilhava diante da revelação que Daniel estava tendo acerca do sonho que ele teve. E o rei prestava bastante atenção naquilo que Daniel falava e dizia: sim, Daniel, foi isso mesmo. Daniel disse: essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, essa estátua ela tinha o peito e os braços de prata, essa estátua ela tinha o quadril de bronze e as pernas eram de ferro e os pés estavam divididos entre parte de ferro e parte de barro. E você estava olhando essa estátua. E de repente, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e lançada contra os pés da estátua. E esta pedra destruiu o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E esta pedra cresceu e tomou toda a terra. E o rei disse: foi isso mesmo. Foi isso mesmo que eu sonhei. E bastante eufórico, o rei ali diante de Daniel, com toda essa revelação que o Senhor deu para ele, Daniel disse: calma, eu sei, rei. Eu sei que foi isso que o Senhor sonhou, porque Deus me revelou. Mas agora eu vou falar também da interpretação. Porque há um Deus no céu que interpreta sonho e que revela mistérios. Querido, será que nós temos a ousadia nos dias de hoje de falar com essa propriedade do Deus que nós servimos? Ou será que nós somos ainda uma igreja que apenas falamos de Deus quando estamos na euforia da multidão? Essa experiência aí, foi uma experiência que levou Daniel a falar da convicção que ele tinha com relação ao Deus que ele cria, com relação à fé que ele tinha e com relação à cultura que ele foi criado, com relação a esse Deus que interpreta sonho e que revela mistérios. A igreja dos dias de hoje, irmãos, está longe dessa realidade. E o que o Senhor nos chama com essa palavra é a voltar a ter essas experiências ainda muito jovem. Porque a palavra trouxe como profecia que os jovens teriam o quê? Visões. Cadê as visões, querido? E essas visões aí não é visões de sonho como a de Nabucodonosor, mas é a visão da igreja vitoriosa, a visão que vai nos levar a estar contida na mulher, a estar contido na noiva naquele dia da volta do Senhor. Então, Daniel, ele para o rei ali e ele diz: olha, eu vou ainda mostrar para você a interpretação do que significa o sonho que você teve.
Eu acabei de falar como foi o sonho, mas agora vem a interpretação. Então aqui ele começa a interpretar o sonho. O que significa esta interpretação dentro da estátua que Nabucodonosor sonhou e que trouxe tanta perturbação para os seus dias. Então a gente vê aí que essa é a figura da estátua em que Nabucodonosor ele sonhou com ela e ele esqueceu e ficou muito perturbado porque ele achou que o Deus pessoal dele estava irado com ele, que não permitiu que ele lembrasse do sonho. E nessa estátua aí a gente vê partes bastante interessantes. A gente vê que a cabeça ali representa o ouro, do lado direito é o ouro. Do lado esquerdo ali nós estamos vendo que ele representa o quê? Babilônia. Aí começou a interpretação de Daniel falando para o rei Nabucodonosor. Disse, olha rei, essa estátua assustadora que tanto perturbou a sua mente, ela é representada nessa parte da cabeça de ouro como o Império Babilônico. Este momento em que nós estamos vivendo. Mais abaixo nós temos os braços e o peitoral, né? Com que tipo de metal? Prata. A gente vê que a prata ali ela é inferior ao ouro e ela está logo mais abaixo. É uma estátua, né, que ela vai sendo decrescente. Ela vai aos poucos ela vai perdendo os seus valores. E a gente vê que a segunda parte dessa estátua representa ou é representada pela prata e representa o império. Que império é? Medo-Persa. Dois grandes impérios se uniram aí e nós vamos ver o porquê. Os medos era um e os persas era outro. Mas nessa ocasião aí, para a formação da revelação dessa estátua, eles passaram a se unir e se tornaram um só império e agora é o Império Medo-Persa. Então logo mais abaixo nós vemos o quê? O bronze, representado ali pela Grécia. A Grécia ali é o império, né, logo abaixo dos medos-persas. E então nós vemos o quê? As pernas ali representadas pelo ferro que aponta para Roma. E então abaixo nós vemos o ferro e o barro, que seria o quê? Que seria a Europa, né? Que seria alguns países, né, que nós vamos falar mais futuramente, né? Hoje contemporâneo, na época, representado ali pelaquela parte que formou a Europa dos dias de hoje, né? Então, essa Europa está ali junto com Roma ainda, mas pelo fato de serem dois materiais totalmente diferentes, isso mostra que nunca mais iria haver união entre o povo, porque o barro jamais vai se unir com o ferro. Então, a gente vê que a Europa ali, ela se uniu aparentemente com Roma, mas não pôde mais se tornar uma unificação porque os materiais, eles não se encaixam, eles não se misturam, eles não conseguem se misturar. Então, nesse momento em que Daniel representava isso, ou apresentava isso para Nabucodonosor, Nabucodonosor ficou bastante inquietado com todo esse sonho que ele teve, representado agora por essa estátua aí, e decifrado por Daniel, mas ele ainda continuou sem saber o significado de tudo isso. Bom, é uma estátua bastante estranha e bastante assustadora. Mas o que de fato essa estátua representa? Por que esse sonho com tantos impérios envolvidos nele? Por que uma estátua tão mística, né, e tão mista, com tantas culturas diferentes representadas em uma só estátua? O rei ainda continuou sem entender o que Daniel estava falando para ele naquele momento. Então Daniel ele começa a detalhar melhor
do que se trata cada elemento contido naquela estátua. Vamos ver ali? Daniel capítulo 2, versículo 38. Quem pode ler? Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel disse, olha, eu vou falar em detalhes aqui para que você entenda melhor o significado dessa estátua. Está vendo essa cabeça de ouro? Essa cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Então, neste momento, você é a cabeça. Tudo foi entregue nas suas mãos, mas não vai demorar para sempre. Não é para sempre que esta cabeça de ouro vai permanecer nessa estátua. Enquanto o rei ouvia atentamente o que Daniel falava, Daniel deu uma notícia a ele que ele não gostou. Então a notícia foi: Rei, depois do teu reino vai se levantar outro reino inferior ao teu, porque o teu reino representa o ouro, ou seja, o domínio de todas as nações. Mas um reino inferior ao teu, representado pela prata, vai surgir e ele vai derrotar, aniquilar, acabar com o teu reino. Ou seja, o seu reino vai sair de cena no ano 539 a.C. Porque esse ano aí em que o reino de Babilônia estava no auge, foi nesse período que correspondia entre o ano 605 ao ano 539 a.C. Então Daniel fala para aquele rei que mesmo aquele reino de Babilônia, tendo todo esse potencial, representado como sendo uma cabeça de ouro que dominava toda a terra, iria se levantar um reino inferior, e esse reino iria fazer o quê? Derrotar o seu reino e tirar assim ele de cena. E o que acontece? Daniel disse, depois de ti virá um reino inferior ao teu. E o que acontece é que no ano 539, os medo-persas, eles derrotam Babilônia e eles assumem assim o poder daquele reinado. Então, o rei começou a partir de então ficar muito preocupado, porque ele sabia que aquele reino dele não iria durar para sempre. E ele não esperava que um reino inferior ao dele viesse o derrotar. E neste momento, a notícia foi muito forte para o rei, e o rei não gostou. E o que aconteceu? Ele se sentiu bastante incomodado com a interpretação daquele sonho que estava sendo interpretado naquele momento por Daniel. Então Daniel não parou por aí. Ele continuou revelando o restante do sonho concernente à estátua assustadora que Daniel havia, ou melhor, que Nabucodonosor havia sonhado e estava bastante incomodado. E ele disse que depois desse reinado de prata, representado por os medos e os persas, que duraria do ano 539 ao ano 331, chegaria um reino, um terceiro reino, e este teria domínio sobre toda a terra. E quem foi que liderou esse reinado? Alexandre o Grande, trazendo assim a derrota dos medos e os persas e assumindo ali um reinado que teve um domínio sobre toda a terra e uma influência muito grande. E até os dias de hoje, nós ainda temos influência da língua e da cultura grega nos nossos dias aqui no Brasil. Sabiam disso? Por exemplo, pediatria. Isso é uma palavra grega usada na Grécia. Oftalmologia. Isso são palavras gregas, de origem grega. E nós consumimos tantas outras aí, ainda na nossa cultura ocidental, muito longe do tempo e muito longe, geograficamente, da Grécia. Tamanho foi a influência desse império que dominou a terra por completo.
E um jovem, né? Ainda muito jovem, Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, foi quem liderou esse império aí do ano 331 ao ano 168 a.C. Então, Daniel ainda continua, né, revelando ali a interpretação do sonho e chega ao quarto reino, ou o quarto reinado, que será como o ferro que quebra todas as coisas. E quem era esse reino? Roma. Roma, ele veio e ele derrota o Império Greco, né? Porque, na princípio, há uma unificação e ele passa agora a ter o domínio e o Império Greco-Romano, ele permanece agora no domínio de todas as coisas, como sendo o ferro que quebra todas as coisas. Então, esse foi o quarto reinado. E chegamos então até os pés ali, né? Onde está representado pelos bárbaros e os estados europeus, que está até os dias de hoje ainda no comando ou no governo, ou ainda está dominando a vida das pessoas que habitam na terra. Então, queridos, qual é o império que hoje ele é ditado na terra e todas as pessoas se curvam diante dele? É o império que foi estabelecido ali, quando houve aquele rompimento de Roma com os bárbaros e com a Europa, que surgiu a Europa. E o que é que a Europa ele manda para toda a terra? Ele manda o império capitalista. Então me diga se nos dias de hoje todas as pessoas não vivem em torno do capitalismo. E o capitalismo é uma das bases que vai ser estabelecida o quê? Terceiripoder. Então a gente vê que é um império que ele não mais vai passar. Ele vai estar presente até a volta do Senhor. Porque é neste império aí, dominado pela Europa, pela sua cultura, onde leva as pessoas a ter o desejo de terceiripoder, que vai surgir quem? O anticristo. Então, termina aí a interpretação desse sonho de Nabucodonosor, aí revelado por Daniel, trazendo assim os 5 reinos representados nessa estátua assustadora, né? E o rei, ouvindo tudo isso, ele entendeu que o reinado dele não iria ser para sempre. Mas ele também entendeu que naquele momento, Babilônia era a cabeça. Agora ele, né, era a cabeça daquele império. Mas o que acontece, irmãos, e preste atenção que talvez alguns não sabiam disso. Esse rei Nabucodonosor, ele morreu antes que o Império Babilônico fosse derrotado pelos medos persas. Todos sabiam disso ou não? Não, né? Então esse rei, ele morreu. Depois veio o filho dele, assumiu ali o império ainda babilônico. E depois veio o neto dele. E agora, já no neto dele, que se chamava Beltesazar, né? No Império Neobabilônico, né? Ainda ele correspondeu a esse período aí, do ano 605 ao 539. E nesse período aí, morre Nabucodonosor, morre o seu filho, e quem assume agora é o seu neto. Então, o seu neto, o que é que acontece? Num dado momento, ele resolve dar uma festa e convidar 1000 pessoas. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles beberam muito vinho. O rei faz um pedido que aborrece muito o coração de Deus aí neste momento. O que é que acontece nesse momento, irmãos? Nesse momento, esse rei ele é tomado por um desejo abusivo de quem não respeita Deus, de quem não teme a Deus. E neste momento, Belsazar,
no meio dessa festa, onde tinha 1000 convidados, ele pede para que os seus súditos vá até o santuário de Marduk e traga os utensílios que foram capturados de Jerusalém, que pertencia ao santuário de Deus, para que eles pudessem assim beber vinho nos utensílios que pertencia ao santuário do Deus Altíssimo de Daniel. E isso, irmãos, isso foi a gota d'água, né? Isso acabou com a paciência de Deus. Porque quando ele passou a fazer isso, ele estava dizendo para Daniel e para as pessoas que acreditavam na revelação e na interpretação do sonho de Daniel, ainda do seu avô, que tudo aquilo era mentira e que não existia Deus coisa nenhuma, que revelava sonho coisa nenhuma e que interpretava sonho coisa nenhuma. E o que acontece? Vamos ver lá, Daniel 5,4. Enquanto eles bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Veja que coisa interessante aí, irmãos. Eles pegaram os utensílios da casa de Deus e eles colocaram vinho dentro desses utensílios como uma forma de provocação, de ironia, de descaso com aquilo que era santo e sagrado, ou seja, eles estavam ali abertamente profanando o nome de Deus. E enquanto eles bebiam vinho nessas vasilhas que era usado para as coisas sagradas de Deus, eles estavam louvando aos deuses de quê? De ouro, de prata, de bronze. Percebe aí a sequência? Eles estavam, irmãos, inconscientemente confirmando o declínio dos impérios que ia haver a partir daquele momento. Então, essa foi a gota d'água que acabou com a paciência de Deus e fez com que Deus ele tivesse agora uma ação imediata em cima daquilo que ele já tinha revelado através de Daniel para Nabucodonosor. Então, o que é que acontece aí? Enquanto o rei estava naquela orgia daquela festa, Daniel 5,34 diz, por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Daniel 5:25. Esta é a inscrita, né? Que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Então o que é que acontece? Naquele momento em que eles estavam naquela orgia, que eles estavam ali fazendo algazarra, que eles estavam ali blasfemando contra Deus, que eles estavam bebendo nos utensílios sagrados, que eles estavam demonstrando para as pessoas que não existia Deus coisa nenhuma. Foi nesse momento em que Deus ele interviu diretamente naquele lugar e quando menos se espera aparece uma mão do nada e essa mão escreve na parede Mene, mene, tekel, parsim. E eles ficaram assustados. O que seria aquilo escrito naquela parede? E que mão era aquela? Como agora saber o significado daquilo ali? Aí o que é que acontece? Manda chamar quem? Daniel. E Daniel aí, irmãos, ele já é um idoso de aproximadamente 90 anos de idade. Quanto tempo se passou, né? Aquele jovem que revelou o sonho de Nabucodonosor, agora já é um idoso de aproximadamente 90 anos de idade. E mais uma vez, Deus honra a obediência de Daniel. Queridos, se nós formos fiéis a Deus, não importa o tempo, no momento certo, Deus vai sempre nos honrar. Não adianta se nós somos jovens ou idosos. Para Deus não existe essa cronologia. Para Deus existe um coração. E neste momento aí, Daniel ele já tem aproximadamente 90 anos de idade e o rei
manda chamar agora aquele homem que interpretou o sonho do seu avô, de que ele não acreditou, que estava fazendo uma festa de orgia justamente para ironizar a interpretação de um sonho que ele fez há muitos anos atrás. E quando menos se espera, a mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então o que é que acontece? Daniel é chamado e ele apresenta, ali na presença do rei, aquele idoso de aproximadamente 90 anos. E o rei agora quer que o quê? Que ele interprete aquelas palavras que foram escritas misteriosamente no meio da sua festa. E Daniel mais uma vez recorre a Deus, e Deus manda Daniel falar, E ele diz para o rei: olha, rei, o que está escrito ali é o seguinte: Mene, Mene quer dizer, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta. E Parsim, o Parsim quer dizer, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. E aqui, irmãos, foi o cumprimento da profecia da primeira parte da estátua em que o rei Nabucodonosor sonhou muitos anos atrás, em que foi a ascensão, de Deus pela vida de Daniel na revelação entre o povo babilônico. Então, a partir daquele momento, aquele rei, ele ficou sabendo que o seu reinado já estava sendo posto ao fim, para baixo, quando ele disse que Deus achou ele pesado na sua balança. Por quê? Porque ele estava demasiadamente blasfemando contra Deus, ao ponto de pegar os utensílios sagrados. Queridos, isso nos mostra que muitas vezes nós pegamos aquilo que é sagrado e nós usamos para coisas que vai profanar as coisas de Deus. Como nós vimos, o que é profanar as coisas de Deus? É você tornar comum aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. O que é um homem profano? O que é uma mulher profana? E isso, os profanos não são os incrédulos, porque quem é incrédulo não tem acesso às coisas de Deus. O único profano e a única profana são aqueles que nasceram de novo, os cristãos, a igreja. Esses podem sim se tornar profanos, porque só esses têm acesso aos utensílios sagrados de Deus, que é o corpo, que é a alma, que é o espírito, que é a igreja. Então, quando nós pegamos um desses utensílios e nós tornamos ele como uma coisa comum, que pode ser usado para qualquer coisa, usado para tirar da sobriedade, usado para beber, usado para comer, usado para tantas coisas, nós estamos nos tornando profanos. E quando esse rei Belsazar ele se tornou profano, aí Deus interviu e disse: Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou seja, eu agora contei o teu reino e eu vou dar cabo dele. Eu coloquei o teu reino na balança e achei pesado demais. Eu agora dividi o teu reino e vou entregar ele aos medos e os persas. Então foi isso que aconteceu nessa profanação de Belsazar, quando ele já estava aproximadamente no ano em que Daniel tinha 90 anos de idade. E mais uma vez Daniel estava presente para revelar aquilo que Deus tinha para falar. Então aqui está o próximo assunto, dentro da profecia de Daniel. Nós vamos começar a falar agora sobre o império dos medos e os persas, onde eles derrotaram Babilônia através do governo do rei Belsazar, quando ele se tornou um homem demasiadamente profano e mandou buscar assim lá no templo de Marduk os utensílios que eles tinham capturado de Jerusalém, do templo sagrado, do santuário de Deus, para beber vinho e fazer orgia e profanar aquilo que era sagrado. Então, querido, a gente vê que é uma história, uma história longa, é uma história cheia de detalhes, mas é uma história que parece que é muito próxima da nossa realidade. Então, o que é que nós temos hoje como utensílios
sagrados de Deus. Nós temos o corpo, nós temos a alma, nós temos o espírito, nós temos a igreja. Essas coisas não podem, não devem de maneira nenhuma serem o quê? Profanadas. Essas coisas não devem de maneira nenhuma serem o quê? Tidas como coisas comuns para ser utilizadas de qualquer maneira. Então, aqui encerra a primeira parte da estátua, a cabeça de ouro. Deus aqui entrega eles a quem? Aos medos e os persas. Quando ele mesmo escreve na parede, dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ou seja, achei teu reino muito pesado. Vou dar cabo dele. Vou entregar ele dividido agora aos medos e os persas. Então, nós encerramos aqui, né, já no capítulo 5 ou melhor, já no capítulo 2, né? E nós já caminhamos agora até o capítulo 5, vendo aí a história de Daniel, mas nós ainda vamos voltar e vamos adiantar muitas vezes até fechar esses 6 capítulos de história que Daniel ele mostra para nós. Enquanto o rei estava na sua orgia da festa, Deus apareceu e deu cabo do reinado de Babilônia. Tudo isso por quê? Porque eles profanaram. Então, queridos, olha, preste atenção numa coisa. O louvor, ele não deve ser feito de qualquer maneira. A oração não deve ser feita de qualquer maneira. São utensílios da casa de Deus. A palavra, ela não deve ser falada de qualquer maneira. Tem que haver, querido, uma seriedade, um preparo, uma reverência. Reunir, nós não podemos ou não devemos reunir de qualquer maneira. Isso é participar da festa dos 1000. Quem reúne de qualquer maneira, quem canta de qualquer maneira, quem ora de qualquer maneira, quem fala de qualquer maneira, não está participando das coisas de Deus, e sim da festa dos 1000. E esta festa dos 1000, irmãos, foi um marco na história de Babilônia, porque a partir daí ela passou a ter um fim, e um fim muito trágico, né? Um fim que levou Daniel, mesmo com 90 anos, revelar para aquele rei que o seu império já estava no fim.